Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Boa tarde. Todos que estão chegando, só vamos esperar chegar mais um pouquinho de gente. Ah, que bom que o som tá legal. Então, gente, vamos começar mais uma live, né, do projeto da comissão. Para quem não me conhece, sou Luciana Marques, vice-presidente da comissão. E a Comissão de Direitos de Famílias, das Famílias e Associações da aba Rio de Janeiro, a gente tem feito um trabalho de divulgação, né, de conteúdos. E com isso a gente tem a nossa página no Jus Brasil, que toda semana a gente publica um artigo que é escrito por algum membro da comissão. Temos também nossa página no YouTube, que lá postamos vídeos de dicas jurídicas e as nossas lives que ficam salvas por lá, tá bom? Boa tarde, gente. Ó, que legal, obrigada pela presença de vocês. Já vi que o Ricardo tá aqui. Eu vou convidar o Ricardo para a gente começar. Ricardo tá falando que tá um atraso entre a minha imagem e o som. Eu vou tirar o fone de ouvido, então, e vou colocar o outro para ver se melhora. Vamos ver, será que melhorou? Ô, doutor Sandro, obrigada pela presença. Doutora Rafaela, doutora Simone, obrigada. Então, deixa eu ver aqui como é que eu convido. Que irá fazer comigo a live hoje. Nós vamos falar sobre a exigência de contas em alimentos. Oi, Ricardo, boa tarde, tudo bem? Acho que o Ricardo travou. Não sei se foi ele ou se fui eu. Oi, Dani, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão de novo. Acho que o Ricardo caiu. Eu acho que o Ricardo caiu. Vamos esperar ele entrar de novo. E aí, coisa. Aí eu vou retornar para lembrar vocês, né? A comissão ela tem um propósito de divulgar conteúdos, né, jurídicos sobre o direito das famílias e sucessões. Com isso, a gente faz uma live semanal. A gente tem a nossa página no Jus Brasil, que toda semana é publicado um artigo que é produzido por membros da comissão. Tá? Temos a nossa página no YouTube, que lá a gente coloca os vídeos, né, as lives e vídeos com dicas jurídicas. Vamos lá. Já enviei o convite para o Ricardo. Pronto, agora consegui Ricardo, entrar. Tudo bom? Boa oi. tarde. Boa tarde, tudo bem? A internet ela anda castigando a gente, né? Anda, a gente infelizmente tem uma pandemia e não tem estrutura de internet para atender a gente, né? Infelizmente. O consumo que já era grande ficou bem maior, né? Exatamente, exatamente. Então, Bom, Ricardo, hoje a gente vai falar, né? Eu gostaria que você se apresentasse primeiro, tá, eu sou Ricardo quem está nos Bock, sou acompanhando. advogado, sou sócio da Chavala Advogados, atuo na área de família e sucessões do escritório, sou especialista nessa área, pós-graduado pela EBRAD, e vamos conversar hoje, né, sobre esse tema que veio trazendo umas
desde o começo começo do ano passado, veio tendo umas decisões inovadoras, tanto positivas quanto negativas, contra a prestação de contas para a questão de alimentos, né? Para questão como é feito o uso dos alimentos, né? A gente está falando no caso da ação de exigir contas, Isso, certo? porque antigamente era prestação de contas, né? E Sim, sim, agora sim, sim. tem uma. E ela não, É, não, não era bem aceita, né? No direito das famílias. isso. Porque a questão é a seguinte, a gente tem... o que é ação de exigir contas? Eu tenho uma administração. Ixi, o Ricardo travou de novo. Vamos ver se ele vai voltar. E aí a gente poder voltar no tema. O tema ele nunca foi. Ele é bem polêmico na seara familiar. Ele saiu. Enquanto isso, eu vou dando boa tarde para a galera. Obrigada, doutora Simone Portela, os membros da comissão que estão sempre aqui nos participando. Já estou convidando o Ricardo novamente. Desculpa, mudei aqui o Wi-Fi para o 3G, para ver se o 3G fica melhor, né? Bom, o que a gente estava falando? A gente estava conversando, né? A primeira questão que a gente tem que lembrar é o que é ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas é uma ação quando você tem uma pessoa que administra o patrimônio de terceiros. Ela não simplesmente, além de administrar, ela tem que demonstrar como é que está sendo empregado esse patrimônio, como é que está sendo empregado os valores que são frutos desse patrimônio. Daí surge a ação de exigir contas, a gente falando no novo Código de Processo Civil. É um procedimento que são duas fases. A primeira fase eu vou atribuir a legitimidade, verificar se aquela pessoa tem legitimidade ou não para prestar contas, se existe legitimidade para quem está requerendo as contas, né, quem está exigindo. Na segunda fase, eu vou ter, conforme o artigo 552 do Código de Processo Civil, vai se apurar um saldo ou em favor do réu ou em favor do autor para ser executado. E aí, qual foi a ideia, o que trouxe a ideia de fazer a ação de exigir contas para o direito de família, para a questão dos alimentos? É o artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil. Ele foi introduzido em 2014 pela lei que alterou diversas questões da guarda compartilhada, está se tornando essa guarda a preferencial para genitores separados. E o que veio, então, trazendo esse novo dispositivo? Ele fala que, quando eu não tenho a guarda compartilhada, aquele que não é guardião, ele tem não só o direito, como o dever de exigir informações sobre o filho, informações de saúde, sobre educacionais, tendo legitimidade para, inclusive, exigir prestar contas. E aí que começou a surgir a celeuma entre pode ou não prestação de contas na pensão alimentícia. Bom, o primeiro momento, o STJ tinha decisões divididas, mas ele veio se pacificando num sentido. Qual que era? Eu não posso exigir contas de pensão alimentícia. Por quê? Como a gente disse, o 552 do Código de Processo Civil, ele fala o quê? Eu vou apurar um saldo credor. Só que alimentos, ele é dotado da irrepetibilidade, princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Como os alimentos eles são para consumo imediato e para subsistência básica do alimentando, eu não posso, havendo um pagamento daquele alimento, eu não posso depois pedi-lo de volta, sobre qualquer que seja o fundamento, exceto, bem exceção mesmo, é o caso do recebimento de má-fé. Mas, normalmente, para criança, a gente não vai falar de má-fé do uso dos alimentos pela criança ou adolescente. Então, voltando. Então, se eu tenho repetibilidade... Uhum. Desculpa, fala. Não, eu ia falar que outra questão. Pode falar, então. Sim. Vamos lá. Então, se eu tenho irrepetibilidade de um lado
e eu tenho do outro lado um saldo a ser apurado para ser recebido, entendia-se que eu não tinha legitimidade para requerer os alimentos dentro de uma ação de exigir contas. E qual era a solução que os juízes vinham colocando? O que o STJ colocou? Bom, você não. Além disso tudo, a gente tem o seguinte: isso foi em fevereiro de 2019, foi no RESP 1637378 do Distrito Federal. Entendeu também a seguinte questão. Além de tudo, quando eu vou falar sobre alimentos, o mau uso dos alimentos, eu não posso fazer uma análise simplória de conferência de pagamento, de contas, como é feito na ação de prestação de contas, de exigir contas. Então, eu tenho que analisar o melhor interesse da criança, do adolescente, eu tenho que analisar outras questões que tem que ser uma análise muito maior do que comportaria nesse procedimento. Então, por isso, eu não posso usar esse procedimento da ação de exigir contas na questão das prestações alimentícias. Isso era entendimento que foi firmado em 2019 pelo STJ. E eles também falavam... e eles também sustentavam, né, que esse dever que o pai tem de fiscalizar a subsistência da criança, a saúde, a qualidade de vida da criança, não daria a ele autorização de ele exigir essa prestação de contas, né? Porque essa fiscalização ela poderia ser feita através de outras medidas jurídicas, né? De outras ações. Isso mesmo. Era mais um ponto, assim, ou seja, sempre tendeu a não ser cabível. Até, inclusive, eles chegam a mencionar no voto que não poderia se exigir que a prestação fazer uma prestação de forma contábil, como é que constava no Código de Processo Civil de 73, a prestação de contas ainda tem que ser de forma mercantil. Estava expressamente dizendo forma mercantil. No novo CPC já fala de forma adequada, ou seja, tem que ser inteligível, não precisa ser mercantil. Mas o STJ falou naquele julgado de forma mercantil ainda. Realmente, você pegar gastos de uma criança ou adolescente e ter que colocar de forma mercantil numa planilha extensa, especificando gasto, natureza e tudo mais, realmente, assim, você consegue ver que haveria alguma razão para isso. E, antes de tudo, além disso, que já também é um entendimento pacificado do STJ, qualquer ação de prestação de contas, eu tenho que demonstrar que as contas não foram prestadas no momento adequado. Tem que demonstrar o interesse de agir prévio. Então, como que eu vou fazer? Vou notificar a mãe para dizer presta contas? Ficaria até... A gente transformaria a relação de uma forma muito mecanizada, que seria também ruim, poderia não ir em favor do melhor interesse da criança, nem nada disso. Então, esses foram, em 2019... Estaria também prevalecendo... estaria também prevalecendo muito a questão patrimonial, né, dentro da relação familiar. Eu acho que isso também era um certo bloqueio que eles tinham. Sim, e outra questão, sim. Né, e acrescentando o que você falou da legitimidade, também tinha aquela questão de que a partir do momento que o pai entrega o valor a título de pensão alimentícia para o filho, aquilo sai do patrimônio dele. Então ele não teria legitimidade para questionar, né, ou ver como que esse patrimônio está sendo usado, porque não é mais dele. Aquilo passa a ser do filho, né? Era um dos argumentos também. Sim. Esse também é isso, né? Porque exigir contas, eu estou exigindo contas de quem administra meu patrimônio. E o pai, naquele momento, ele também deixou... Como ele não tem a guarda compartilhada, ele não é guardião, representante legal é a mãe. Então a gente encontra diversas barreiras aí também nessa questão da legitimidade, né? São outras barreiras que vão sendo trazidas. Só que o direito evolui, a gente, infelizmente, né, a gente vai vendo que muitas vezes a gente vai tendo novas decisões que vão revendo conceitos anteriores e mostrando que, bom, a gente teve agora em maio uma nova decisão do STJ, em tese parece que contraria tudo aquilo que ele já tinha decidido no passado. O que essa decisão trouxe? A possibilidade de se exigir contas para a pensão alimentícia. Só que, obviamente, ele não poderia deixar que isso fosse feito de qualquer forma. Então, exigiam alguns critérios. Vamos lá. O primeiro argumento que eles trazem é exatamente revendo
a noção do artigo 1583, do parágrafo 5º do 1583. Eles releram e falaram, realmente, a gente aqui tem legitimidade conferida ao não guardião. Fala-se expressamente em prestar contas e legitimidade. Então, a gente não tem a própria legislação já dá a legitimidade ativa do não guardião. Então, não tem por que ficar discutindo esse mérito. Mas vamos a outras questões. É dever dele ter instrumentos. A gente deve possibilitar que o não guardião tenha instrumentos para fiscalizar a atuação do cônjuge guardião perante a educação, saúde e gerenciamento do patrimônio do filho. Lembrando que alimentos é um patrimônio da criança e do adolescente. Então, também se superou essa parte justamente por isso. É mais um instrumento, a gente tem que facilitar. Nesse momento, a gente tem que facilitar, tem que trazer inovações justamente porque se houver um mau uso do patrimônio da criança, a gente tem que ter, da criança ou adolescente, né? A gente tem que ter como fiscalizar isso de forma célere. E a ação de exigir contas, ela é uma forma célere, de algum modo, porque é simplesmente documental. No máximo, a gente não teria contas complexas o suficiente para chegar a uma necessidade de prova pericial sobre contas de alimentos, né? Seria cálculo aritmético. E qual foi o outro ponto? A demonstração de que existe um fundado receio do mau uso da pensão. No caso concreto, o que era? Era uma pensão de mais de 30 mil reais, a criança tinha diversos problemas de saúde, e o que aconteceu? Ainda assim, o não guardião ele tinha que pagar por fora outros gastos com saúde que surgiam, e a criança estava estudando em uma escola pública não adequada para ele, para essa criança, e também recebendo um valor vultuoso para tanto, né? E isso chamou a atenção do pai. Por que eu não consigo? Por que ele está tendo essas condições se ele recebe uma pensão vultuosa? Ele falou, e foi Pinheiro, exatamente... A Daniele Pinheiro estava comentando Sim. isso, que ela acha que tem que ter um requisito, uma prova mínima de que esse dinheiro está sendo mal utilizado, para ser permitido, para evitar que a exigência de contas ela seja utilizada como arma de vingança, de picuinha, de, né, tirar a paz do outro. Sim, né, a gente não pode usar... teve esse cuidado, né? Uhum. Que foi o caso. A gente teve toda essa questão que foi apresentada, né? Uma pensão vultuosa e a criança em escola pública tendo gastos por fora com saúde, e eles analisaram isso. Realmente aqui a gente tem uma evidência do mau uso da pensão alimentícia. Não pode ser qualquer mau uso. Não pode ser qualquer situação. Ah, não gostei, não tive uma briga, vou entrar com prestação de contas. Não, eu tenho que demonstrar antes. E aí aquela questão, o interesse de agir. Onde surge o interesse de agir? Nessa análise de existir um indício de mau uso da pensão. Também por causa do dever que o pai tem de fiscalizar, né? Uhum, exatamente. Então, assim, a criança que recebe 30 mil de pensão, ela tem que ter uma educação compatível com esse valor, ela tem que ter um plano de saúde compatível com esse valor, e isso, em regra, vai abarcar diversos gastos que ela possa ter com saúde. Seriam questões excepcionais você ter um gasto superior a 30 mil com saúde. Então foi isso que chamou a atenção do STJ e possibilitou o prosseguimento da ação. Além disso, o genitor não guardião nessa ação, ele colocou mais um ponto. Eu não quero apurar meu saldo credor. Eu quero que ela me mostre como é que ela vem gastando o dinheiro que eu pago de pensão para o meu filho. Só isso. A partir daqui eu vou tomar uma atitude devida. E isso também foi ressaltado nessa nova decisão do STJ. Ressaltaram isso. A ideia é, se eu não vou apurar o saldo credor, até porque não vai caber devolução desses valores. Agora eu posso pegar isso para uma reversão de guarda, para uma redução dos alimentos, ou até mesmo perda do poder familiar, uma eventual indenização em favor da criança pelo gasto com os menores. Isso sempre é muito importante ter esse instrumento e saber que isso vai servir para tomar essas posturas. Não é exatamente para receber esse valor de volta, porque não cabe. Alimentos são irrepetíveis.
certo? A Simone Viana, ela está perguntando aqui. E os gastos menores que não possuem nota? Então, por isso... Quer É, responder? Vai lá, Ricardo. não, pode falar, pode falar, pode falar. Então, a decisão do STJ, essa decisão que o Ricardo está falando, eles também tiveram esse cuidado. No final lá da decisão, os ministros dizem que o juízo, né, de primeira instância que vai analisar os critérios dessa aferição dos gastos. E que não precisa ser uma coisa pormenorizada, igual uma contabilidade de uma empresa, que coloca tudo ali. Ela vai mostrar o gasto pesado que ela tem, o essencial. Claro que às vezes você vai levar no médico, estacionamento, aí vai ter que ficar pedindo nota fiscal de tudo, tal. Então, os gastos menores, dá para ter uma estimativa ali. O salário, a pensão é 30 mil, ela gastou 29.500, né? Então, pode-se deduzir que esses gastos forem gastos menores. Um Dorflex, um estacionamento, um cinema, né? Alguma coisa assim. Exatamente, a gente tem que lembrar, a CPC novo, ele fala prestação de contas em forma adequada. O adequada, ela cabe de acordo com a situação. Se eu estiver falando, por exemplo, administração de imóveis para locação, aí eu tenho que apresentar contrato e gastos com imóvel. Agora, quando a gente fala de uma questão que é relacionada a alimentos não tem como ter todo esse detalhe. Então, o adequado quais foram os gastos maiores e comprováveis? Educação, alimentação, saúde, tudo isso eu consigo, moradia, isso eu consigo comprovar. Agora, uma ida ao cinema, ida a um restaurante, uma saída com os amigos, coisas assim, não tem por que você ficar, você tem como estimar. Uma pipoca na porta da escola. Exato. Né? Vou ter que ficar pedindo nota de balinha. Vira uma coisa que não é razoável e vira até uma maldade, né? Fica aquela peste em cima da mãe ou do guardião, de tudo ele tem que pedir nota. Ai, comprei uma água na padaria para criança. Me dá nota fiscal? E tem coisas que a gente sabe que a gente, na correria do dia a dia, a gente não pega nota. Né? Gastos pequenos. Sim. Não seria razoável exigir isso, né? Sim, exatamente. Não seria. E é inviável. O direito tem que ser razoável, né? Temos que ter razoabilidade na hora de tratar essas questões. Como é que eu vou falar assim, olha, a partir de hoje, se você comprar um chiclete de 5 centavos, você tem que pedir uma nota de 5 centavos, porque você pode sofrer uma prestação de contas. Não, é aquela questão. Uma criança que recebe uma pensão de 30 mil, o gasto com lazer dela vai ser compatível com uma criança que vive com 30 mil. Então a gente vai raciocinar, gastar 20% disso com lazer é razoável? Pode ser. Vamos analisar, realmente, é razoável ou não. Agora, gastar 25 mil só com lazer já deixa de ser razoável. Então a gente tem que sempre ter essa questão da razoabilidade junto, ao analisar essas contas. Da mesma forma, eu não posso dizer que não vai ter lazer nenhum, porque eu posso sofrer. Então a gente tem que sempre tratar nesse ponto, a razoabilidade ela é muito importante. Ponto, e a gente, né, tem que sempre lembrar, né? Eu gosto muito de lembrar em tudo quanto é live que toda ação de família envolve o contexto é interpretado à luz do melhor interesse da criança, proteção integral da criança, né? O bem-estar da criança. Então, acho que até a análise desses gastos acaba passando também por esse crivo, por essa... Sim. Né? Sim, exatamente. A gente tem que... É um crivo importante. A razoabilidade ela vai ser sempre muito alinhada no direito de família e justamente porque ela também é uma forma da gente guiar o melhor interesse da criança e do adolescente. É uma das melhores formas. É saber, aquilo é razoável para uma criança e para um adolescente? Então aquilo ali está atendendo ao melhor interesse da criança. Bom, eu vi aqui, a Caroline fez uma pergunta aqui. Isso que eu estou procurando aqui. Qual é a prescrição? Qual é a prescrição para a propositura dessa ação de prestação de contas?
Lu, você mata essa ou posso responder? Pode matar, pode matar. Essa pergunta é complicada, sim. Vamos lá. É, A gente não está falando mais em valores nessa questão da prestação de contas dos alimentos. Então a gente não vai tratar o prazo prescricional para isso. A gente vai ter que avaliar se dentro daquele contexto da prestação de contas ela está sendo apresentada no momento oportuno, que vai atender ao melhor interesse da criança, porque o objetivo dela não é verificar valores, é ver se aquela criança está sendo bem guardada ou não. Se ela seria está tipo sendo. Pode, Não, pode seria falar. tipo o contexto que a gente tem para fazer a revisão de alimento. Mudou as condições, né? Poderia Exatamente. questionar aquele momento ali, né? A partir Exatamente, daí. exatamente. Uhum. Exatamente. A partir do momento que eu tive uma alteração da situação fática, eu posso fazer isso como um instrumento para alterar os alimentos, para inversão de guarda, e isso pode ser durante toda a vida da criança como guardiã. E voltando, a gente tem que lembrar sempre do suprécio como um dos princípios que também estão no direito de família. É controverso aplicá-lo ou não? É. Mas ele eventualmente é aplicado. Se eu tive algo que há 10 anos atrás teve uma evidência de má gestão, você pode aplicar o supérfluo como uma forma de abuso de direito. Você aceitou aquilo lá atrás, não vamos trazer isso de novo. Então você também pode se guiar por isso. Essa atitude ela é reiterada e foi tolerada. Essa atitude não é reiterada, mas não foi. Se já passou muito tempo e agora que você vê isso insurgir. Então essa questão do prazo prescricional ela tem que também ser analisada junto com o supérfluo. E lembrando que alimentos é uma prestação de trato continuado. Então você está sempre renovando esse direito. E se meu plano de fundo for uma revisão dos alimentos, eu vou ter que analisar se houve alteração da situação fática atual. Então, por isso que o prazo prescricional ele está mais alinhado a essas questões do que a simplesmente analisar em qual hipótese se encaixa ali. E eu posso até falar na regra geral, então, do 205, que é 10 anos. Uhum. A Rafaela está perguntando aqui, eu perdi aqui a pergunta da Rafaela. Você consegue ver aí? Vamos lá. Isso. Justifica se os pais fizeram um acordo considerando escola particular em inglês, atividades externas, e um tempo depois o filho vai para a escola pública e sai das atividades, por exemplo? Poderia sim Sim. justificar. Porque você faz um acordo de uma forma, você não informa o porquê está mudando aquela situação. Você pode ter que mudar para uma escola pública, pode ter que tirar de alguma atividade ou outra, mas isso tem que ser demonstrado por quê? Tem que ser comprovado, até porque aquele que não é o guardião vai ter que fiscalizar isso. Então você também tem que justificar por que foi essa alteração. Seria um dos indícios. Fez um acordo que envolveu diversas atividades que vão ter gasto financeiro, vai ter impacto financeiro. E 2 meses depois você tira essa criança dessas atividades sem apresentar uma justificativa de todas de uma vez só, é um indício de mau uso dos recursos da criança e do adolescente. Ótimo. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. O grande cuidado que eu acho que a gente tem que ter, né, nós, advogados, também, é analisar a intenção por trás desse pedido do cliente. Porque agora, como foi divulgado, né, a possibilidade de ter essa exigência, pode aparecer pessoas que não têm conhecimento jurídico, clientes, né, possíveis clientes, querendo tomar essa medida. Uhum. E aí a gente também tem que fazer um filtro, né? Tem que analisar se por trás disso tem aquela intenção de prejudicar a outra Sim. parte, ou só de picuinha, ou se tem uma intenção realmente de que alguma coisa pode estar errada, de que a pessoa realmente duvida daquilo Uhum. ali, né? Ou se a intenção Uhum. usar essa ação como uma prova para uma ação de revisão de alimentos. Eu Exatamente, acho que também não exatamente. seria adequado a gente utilizar, né? Como esse meio, né? Uhum. Não A sei. revisão de alimentos ela tem que analisar. A revisão de alimentos ela vai analisar dois critérios: possibilidade e necessidade. Às vezes, só isso pode justificar uma alteração na possibilidade e necessidade, pode justificar a prestação de contas.
pelo entendimento do STJ, já não teria, porque a gente tem que ter indício do mau uso. Diminuição da possibilidade, aumento da necessidade, qualquer questão que mexa nesse binômio, não é mau uso. O mau uso é uma questão muito importante para a gente poder analisar essa prestação de contas. Senão a gente vai pela revisão dos alimentos. Por que fazer um procedimento para embasar outro quando a gente consegue fazer análise num só? Aí sim eu entendo que também não teria o interesse de agir nesse caso. Só é uma questão meramente analisar o binômio possibilidade e necessidade. Agora, a gente começa a ver indício de má fé. Olha, a gente, como foi até colocado, foi muito bem colocado, um acordo que estipulava natação, escola de inglês, escola particular, plano de saúde da melhor qualidade, mais curso de desenho, curso de música, curso de diversas coisas. 3 meses, 6 meses depois, essa criança é retirada de todos esses cursos. Aí a gente vê um indício de má fé, um indício do mau uso. E isso não é justificado, não há uma reinserção depois em outros cursos, outras modalidades. Ele não gostou do judô, quis fazer dança. Tudo bem, você tem uma justificativa. Ele não gostou do curso de pintura, quer fazer um curso de canto. Tudo bem, você justifica aí uma alteração, mas simplesmente tira de tudo e não cumpre o acordo, aí você começa a ver essa questão, né? Da necessidade do mau uso da pensão. E outro ponto que a gente é bem interessante lembrar que, apesar de ajuizar uma demanda não necessariamente configura abuso de direito, mesmo tendo ciência que ela possa ser julgada improcedente, ficar incessantemente ajuizando demandas repetitivas ou que deixam claro o intuito de que simplesmente você quer espizinhar a vida da outra pessoa, você quer ficar afetando a outra pessoa de alguma forma e não tenha um fundamento jurídico real, é simplesmente, como dito, uma espécie de vingança, fomentar alguma briga, descontar alguma coisa, você vai cair na figura do abuso de direito, 187 do Código Civil. E isso já tem decisões que configuram abuso de direito, que isso gera dano moral, pode gerar também consequências de dano material, porque a outra pessoa vai ter que ficar contratando advogado e tudo mais. Então, é importante também analisar isso. E alertar quem quiser ficar falando, olha, todo mês eu quero entrar com uma ação de prestação de contas, sem ter uma justificativa, você vai ter que enfrentar uma eventual ação indenizatória por abuso de direito. É um ato ilícito. Para fazer a pessoa parar com isso também, né? Porque senão a outra pessoa fica refém o tempo inteiro, né? E nas ações de família a gente tem muito dessas coisas, né? Por trás da ação tem questões subjetivas, né? Não é só aquilo ali. Assim, nos piores casos a gente vê um processo de família que vira 10, 15, para em violência doméstica. Infelizmente acontece, né? Existe essa situação que as pessoas preferem usar o processo como meio de afetar outra pessoa em vez de um meio de resolver uma vida de um casal que se encerrou. E tem que resolver questões patrimoniais, questões de filho. Então, até mesmo exigência de contas, né? Sim, exatamente. Analisar mau uso de um patrimônio. Instrumentos que deveriam ser para possibilitar uma fiscalização efetiva não pode ser usado como instrumento para causar uma lesão a outra pessoa. Não pode ser dessa forma que a gente tem que ver. Como botaram aqui, é muito importante a postura do advogado de família analisar essa questão que vem antes do processo. O que motiva aquela pessoa a buscar aquele processo? A motivação é, eu vejo que há um mau uso, ou eu quero simplesmente descontar alguma coisa que eu não gostei, alguma mágoa naquele processo. Isso é muito importante a gente ficar atento. E assim, se o cara paga uma pensão de R$1.000 e quer fazer a prestação, a exigência de contas, também pode ficar um pouco desproporcional. Só de você olhar o que a outra criança vive, né? Ela estuda no colégio particular, ela faz cursinho, aí você já olha ali, você já vê, pô, R$1.000, tá na cara que vai tudo ali nessa... a gente, né? Por exemplo, a gente vê
A gente vê por aí muito, né? Infelizmente a gente tem muito disso. Aquela pessoa que fala assim, ela fica com a pensão para viver a vida dela. Aí você vê a pensão de R$ 200. 200, R$ 300. 200, R$ 300 Está não dá pra enriquecendo nada a para uma mulher com criança. essa pensão. Não dá Meu mesmo. Deus. Não dá. É, Agora, o eu caso digo que o STJ tratou foi 30 mil. realmente, É um valor muito precisava. considerável. E Você o ter que continuar tendo mais STJ, gasto ainda. e Sim, sim. nesse acórdão, eles ressaltaram muito também a função da família, né? Que é aquela função de proteger, de Uhum, preparar a pessoa, né? Que a família hoje em dia ela tem essa função de não é patrimonial em si, né? É a função de uhum. cuidado mesmo. Essa Sim, exigência de contas desse pai seria uma maneira dele efetivar esse cuidado, né? E o dever dele de fiscalizar seria essa maneira de efetivar esse cuidado, de ver se a criança está sendo bem cuidada mesmo. Né? Não é só o sim, fundo patrimonial a preocupação. Isso foi o que eu sim, entendi sim. do recurso. Uhum. Sim, exatamente. Eles ressaltam muito essa parte. Quando você trata quando você toca nesse mau uso, o mau uso não é simplesmente porque ele podia estar recebendo menos. É porque ele recebe um valor que não está sendo aplicado nele. E isso é o mau uso. E É nesse receber caso uma pensão. concreto, o mau uso poderia estar afetando a saúde da criança também, porque ela tinha vários problemas de saúde, poderia estar ficando sem algum tratamento, apesar de ter possibilidade Sim, financeira de ter o tratamento, né? Acho que sim. isso também E foi ajudou. esse que foi demonstrado. Vem cá, 30 mil de pensão e ainda tem que pagar por fora? Alguma coisa não está certa, né? Eu não estou Alguma conseguindo coisa ler tem que os ser. comentários. Vamos ver se temos novas perguntas. É, eu não estou Ah, conseguindo ler. Agora foi. vamos lá. Necessidade, mais uma vez, vem a questão da postura do advogado de família, que já deve fazer esse filtro, informar o cliente, preservar a criança. Exatamente. A preservação Isso. da criança ela se aplica aos dois genitores. Isso é muito importante de te lembrar. São os dois genitores que têm que ter esse dever de preservar o melhor interesse do seu filho. Não pode simplesmente recair sobre um. Da mesma forma que um tem que usar os recursos disponíveis para o seu filho de uma forma adequada, o outro também tem que respeitar o guardião na forma como ele administra os recursos. Não pode simplesmente jogar, ou acho que está usando de forma vil a pensão. E isso ficar sendo usado para espizinhar a vida do guardião. Para indícios, Isso né? também é uma. Isso também prejudica a criança. Né? Isso vai trazer um prejuízo para a criança, porque vai viver numa animosidade imensa, né? E é uma animosidade que vai parar no judiciário. Isso nunca favorece a uma criança que já tem assim, possa ter alguma dificuldade em viver em lares diferentes. Quando você tem uma animosidade, isso só piora a situação. Traz consequências, Vamos né? ver. Sérias para as crianças. Uhum. Isso. A Ana Luísa falou aqui. No caso, em questão, essa criança tinha necessidades especiais. Sim, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, tinha problemas de coluna, problemas cardíacos, são também decorrentes do síndrome de Ela Down, ela tinha traz bastante diversas problemas. outras. Exatamente. Acho que ela tinha E problema até então, de por isso, fala. sim. Então, ela tinha que estar numa escola adequada, que pudesse atender ela, fazer uma mediação adequada dentro da escola para poder ter uma educação suficiente para a situação dela. Ela tinha que ter um acompanhamento médico constante, ter um plano de saúde adequado. Então, até por isso que o pai quis pagar essa pensão altíssima. R$ 30 mil é muito que muita gente ganha no ano. E essa criança recebeu mensalmente esse valor. E foi exatamente pensando nisso. Vamos dar o melhor para essa A criança. Célia, o melhor interesse, né? A Célia está falando aqui, ter em mente o melhor interesse da criança, considera até mesmo buscar outras formas de fazer essa verificação antes de ingressar com esse pedido. Por exemplo, uma mediação. Isso mesmo, seria bem bacana, né? Sim. O ideal, o casal tentar de comum acordo, não deu certo, tenta uma Uhum. mediação, tenta uma advocacia colaborativa, tenta uma Sim. conciliação, né? A Célia está falando aqui, Sim. a gestão positiva de conflitos.
É o ideal. Exatamente, exatamente. É a melhor forma de lidar. Conflito de Melhora a família, qualidade de quanto menos. vida, Uhum. melhora a Quanto qualidade de menos família até judicializar do o conflito. desse casal. E quanto menos a gente judicializar os conflitos de família, melhor. Isso, o judicializar conflito de família, ele vai trazer a pior decisão. A decisão do juiz é sempre a pior decisão que poderia ser tomada para aquele conflito. Porque ela vai atender uma das partes, mas não necessariamente vai trazer a melhor solução para aquele conflito, porque às vezes o juiz não está vivendo aquilo. Ele não vive aquela relação. Então ele pode usar toda a técnica que ele tiver, mas como ele não vive, ele não vai saber qual é a solução mais adequada àquilo. Ele pode ter uma decisão juridicamente aceita, uma decisão que pode ser realmente efetiva, mas pode não ser a melhor. Grande chance dos dois, né, as duas partes ficarem insatisfeitas com a decisão dele. Né? Isso, as partes elas têm que entender que elas têm autonomia para resolver o problema delas. Ela assumir esse papel. Se é problema meu, eu vou resolver e procurar a melhor maneira possível. Né? Porque quando a gente terceiriza, pode vir uma solução que a gente não queira. E nas ações de família, o juiz ele só tem aquilo que está escrito no papel. E aquilo, às vezes, pode ser só a pontinha do iceberg. Por trás ali tem várias coisas. E conversando, né? Conversando na mediação é capaz das pessoas até conseguirem entender ali o real motivo daquele conflito né? Porque às vezes o problema não é nem a questão financeira, é outra questão. E eles chegaram num acordo. Exatamente. Aqui Ana mais um Paula. Comentário. Você consegue ver aí, Ricardo? Consigo. Acho que Ana Paula Carnevale. Bom, sou consultora em uma ONG que atende crianças e adolescentes vítimas de violência. O que mais vemos são famílias que não sabem resolver suas questões conjugais e vivem litigando. Sim, isso realmente acontece, infelizmente. As pessoas não têm paciência para negociar, para sentar e conversar, entender o lado da outra. Isso, infelizmente, tem acontecido nas relações conjugais. Né? Os pais confundem problemas conjugais, os problemas, vamos dizer assim, amorosos, né? Do pai com a mãe, do problema parental. A relação parental com o filho é outra e a relação conjugal que acabou é totalmente diferente, mas eles misturam, né? Muito. Tanto que a gente ouve muito assim, muitas questões de sei lá, não fez o que eu queria, então não vai ver o filho. Né? Sim, são questões péssimas. E olha, eu tenho um caso prático em que acontece exatamente a situação que é oposta a isso. Eu tenho um caso prático que era um péssimo marido, assim, no sentido de tinha questões envolvidas assim, de traição, eu não ajudar muito na casa, mas como pai ele era melhor do que a mãe, por exemplo. Por acaso existia, uma situação, não é corriqueira, mas existe. Então a gente tem que ficar atento que possa existir isso. Exatamente. Né? A gente não pode julgar a postura como a pessoa lida com seus relacionamentos afetivos da forma como ela lida com seus filhos. As pessoas podem... São relações diferentes. Relações diferentes, a pessoa pode reagir diferente. Então, isso é muito importante também, até para entender. Você está querendo rever essa pensão, você está querendo tratar essa questão da guarda, porque realmente você entende que ali essa criança você tem condições melhores a oferecer a essa criança, melhor atende, ou porque você teve um desentendimento, arrumou uma namorada. Arrumou uma namorada. Essa é a questão. Isso é importante ser visto, né? Antes de qualquer coisa. A Késia do tópico familiar está falando aqui, muitos não dão certo como casal, mas são excelentes pais. Isso é verdade. Tem que saber separar, tratar a mágoa. É verdade, porque as pessoas tomam a decisão ali pelo impulso, da raiva no momento, da mágoa. Por exemplo, essa pessoa que foi traída, na hora, qualquer coisa que ela for negociar com o outro, ela não vai confiar mais nele, né? Então, aí ela já começa a misturar, não confia dele ficar com o filho. Por quê? Porque ele traiu ela, entendeu? Mas o amor dele por ela, o cuidado dele por ela é diferente do cuidado dele com o filho. A relação dele com ela é diferente da relação dele com o filho. Sim,
Até mesmo se a gente for a mais extremos, a gente vai ver que tem decisões dizendo que, por exemplo, um processo de violência doméstica não justifica você ter um afastamento uma suspensão de visitação, por exemplo. Porque realmente existe situações, por mais anacrônicas que possam parecer, que um agressor é totalmente cuidadoso e zeloso com o filho. Uhum. Pode existir isso. E, então, assim, a gente não pode confundir, acho que ia falar exatamente isso que a Cris falou, isso, diferenciar conjugalidade e parentalidade. Isso é muito importante na hora que a gente está falando de conflitos de família. Diferenciar essas duas coisas, separar. É um cuidado que nós, advogados, no escritório, porque nós somos também porta do judiciário, é um cuidado que nós temos que ter, da gente não ser utilizado como meio de vingança, instrumento de vingança. A gente tem que também ter esse filtro de tentar. Claro que a gente não consegue perceber tudo, não somos psicólogos, mas assim, se a gente desconfiar que pode estar sendo qualquer ação, essa de exigência de contas, reversão de guarda, revisão de alimentos, a alienação parental, né? A gente ter esse cuidado da gente não se levar totalmente pelo que a outra pessoa fala, sem a gente analisar os fatos, as provas, antes de ingressar com a ação, né? Porque também eu acho que essa é uma função social do advogado, de família, né? Sim. Da área de família. Cuidar para que as coisas, olha, aqui não cabe uma alienação parental, pode estar vendo alguma coisa errada, mas de repente a gente fazendo uma mediação, a gente conversa, a gente ajusta, né? Essa convivência. A Késia colocou aqui mais uma observação. Já fiz uma conciliação que a mãe não queria que o filho ficasse com o pai porque houve violência doméstica, muitas ofensas. Não havia no estudo social mas qualquer indício de agressão ao filho. Difícil. Realmente, acontece isso. As relações são diferentes. Cada um lida de uma forma diferente. E às vezes essa mãe está tão fragilizada, né? E às vezes essa mãe está tão fragilizada que ela realmente tem medo, mas ela não percebe essa diferença da conjugalidade para a parentalidade, né? Sim, sim. E aí a gente entra com outros profissionais que possam também subsidiar a gente, muito importantes, né? Justamente para a gente solucionar aquele conflito da forma mais positiva possível, sem gerar traumas, sem gerar mais conflitos ainda, sem escalar esse conflito, né? De fato, reduzi-lo. Não chegar à porta do judiciário, resolver antes. É muito importante na situação nesse momento, por isso. É ótimo mesmo. Não temos mais perguntas aqui, né? A gente acabou saindo da... O direito assim, é isso, né? Isso é gostoso, o bate-papo, o debate, né? A gente vai falando uma coisa, vai falando outra e vai indo. Sim, e se a gente pensar, essa questão da prestação de contas, tem tudo a ver com o que a gente falou agora. A gente parece que fugiu do tema, mas no final a gente falou do tema, que é por que a prestação de contas, por que surge a prestação de contas? Justamente porque foi um conflito que foi mal resolvido antes, houve um mau uso e houve essas questões que a gente falou. Às vezes, por exemplo, ele poderia ser péssimo marido, mas ele gere a vida do filho melhor. Olha uma situação que pode acontecer. Esse pai dá decisão, a mãe alega que ele não tem contato com a criança. Né? Sim. E aí o desembargador, o ministro lá fala, independente dele ter contato com a criança ou não, ele tem o dever, a obrigação de fiscalizar. Sim. A educação, a criação da criança. Sim, então, assim, sim. São vários contextos, o direito de família, das famílias tem vários contextos, cada caso é um caso, a interpretação pode ser bem ampla, né? Com base nos princípios do melhor interesse, da proteção. Acaba tudo ficando interligado mesmo. Sim. Temos aqui, surge uma pergunta, está falando de visitação, da Tainara Andrade. Se Tainara Andrade.
Doutor Ricardo, obrigada. Como seria a questão da visita na pandemia? Pandemia sempre surgindo, né, como assunto, independente da situação. Bom, questão da visita na pandemia. A gente está conversando, a gente não tem como dizer tem precedente, não tem precedente. A gente tem algumas decisões que foram tomadas caso a caso. Tem decisões dizendo não tem por que obstar a visitação, porque moram próximos, não residem com pessoas que sejam do grupo de risco, então não tem por que pedir essa visitação presencial. A gente já tem outras que teve uma decisão que eu achei, uma das primeiras decisões eu achei até interessante, era um pai que era aviador, então ele estava viajando, ele estava vindo de um voo e era período da visitação dele, o juiz suspendeu, dizendo, olha, você vai ter que ficar pelo menos 15 dias antes de visitar seu filho. Suspendeu temporariamente por 15 dias durante a quarentena, para saber se você passou por área de risco, a gente tem que ter certeza de que você não está transmitindo a doença. A gente tem decisões dizendo, olha, não dá porque a criança vive com pessoas do grupo de risco, ou até mesmo, por exemplo, quando a gente tem a visita voenga, né, dos avós, os avós são grupos de riscos, então, muitas vezes, a gente já teve decisão, inclusive, falando, olha, os próprios que entraram com a ação de visitação, eles são grupo de risco. Eu dar a visitação para eles agora, eu vou botar a saúde deles em risco. Então, ele foi cauteloso nisso, o juiz. E uma coisa que está sempre sendo levada em conta é, se eu não posso ter visita presencial, físico, contato físico, devido à pandemia, eu tenho que prover meios de ter o contato virtual. Fazer chamada de vídeo, por aplicativos como Skype, Zoom, Meet, ter contato por telefone. A gente não tem uma regra certa, né, de convivência. Sim. Ainda mais agora na pandemia, porque vai ser analisado as peculiaridades daquele caso, daquelas famílias. Vamos lá, mas temos mais alguma observação? Bom, vou agradecer quem está elogiando, muito obrigado. Todos, né? A gente está tratando esse tema bastante delicado e realmente, como a Cristina Cruz falou aqui, os temas se misturam, não tem jeito, né? Obrigado pela observação, agradeço aí todos os elogios. Estamos fazendo o melhor possível para trazer um conteúdo de qualidade, né? Trazer muita informação, o máximo de informação que a gente puder sobre esse tema. E o que aparecer também, assim, são temas que sempre estão interligados. Importante a gente também deixar claro, né? A comissão ela tem trabalhado bastante, né? As nossas lives são sempre com temas atuais, a gente sempre trazendo novidades. E sim. É bem bacana, né? E, Ricardo, então agradeço. Pode falar. Você quer acrescentar mais alguma coisa no tema? Só ia falar que é uma conversa muito atuante, então eu sempre peço que sempre sigam a gente nas redes sociais, né? A gente sempre está trazendo conteúdo sobre direito de família e sucessões, das mais diversas questões sobre esses ramos do direito, né? A gente todo dia tem alguma questão sendo nova, uma inovação, ainda mais na atual situação, né, dessa pandemia, sempre tem alguma coisa surgindo que precisa ser comentada, né? Então, nós estamos sempre atualizados, né? A comissão. Sim. A comissão está sempre atualizada. E a gente tem sempre muitos bons debates, né? Cada vez assim eu vejo, nossa, que bom debate a gente teve aqui. Não só aqui nessa live, mas em todas as outras lives, até nos nossos grupos internos da comissão, a gente tem debates assim, que são maravilhosos e enriquecedores, né? Então, bom, vou me antecipar um pouquinho, já sei que vou agradecer todo o carinho que vocês têm, assim, por me receber, para conversar, fazer participar dessa live. Agradeço muito, a escolha do tema foi realmente muito boa para a gente conversar, muito atual, muito importante, né? Então, agradecer também o carinho e todos os elogios de todo mundo que assistiu a gente, tá? Muito obrigado a todos. Tá bom. Eu que agradeço a sua presença, né? A participação aqui com a gente, a sua participação na comissão, que sempre agrega bastante. E agradeço a todos que assistiram a gente. E a live vai ficar salva, né? E também vamos publicar lá no nosso canal no YouTube. A Rafaela Ferrari, que é presidente da nossa comissão, ela está dizendo aqui, nossa comissão querida, todos estão comprometidos. Verdade. Nossa comissão é. Obrigado. Então, tá bom, Rafa.
Ricardo, obrigada. Obrigada a Eu todos que que agradeço. assistiram. Tá bom? E tchau, Tá então. bom. Vamos Tchau, encerrando por tchau. aqui. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.